Então, boa tarde. Hoje, dia 18 de agosto de 2023, estamos aqui iniciando mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, cuja liderança é do professor Paulo Lobo. Aqui eu saúdo em nome de todos os presentes. Hoje teremos a participação como palestrante da nossa professora Catarina Oliveira, com o tema Direitos Autorais de Obras Artísticas e Inteligência Artificial. Eu queria, antes, dar uns avisos a pedido do professor Marcos, que não pôde estar presente. Ele está num compromisso profissional fora de Recife e também, ao mesmo tempo, está sem poder conectar. E aí é sobre o nosso livro, né? Primeiro, eu queria parabenizar a todos nós, em especial o professor Paulo, né, que é o nosso homenageado. Ele agora já está ciente dessa homenagem, né, que esse livro foi feito com esse intuito de homenageado pelos 50 anos, né, de cátedra, que vai acontecer no próximo ano, né, professor? E, ao mesmo tempo, acho que a gente tem muito que comemorar, né? Teremos muito que comemorar durante o ano que vem, e 50 anos... Este ano. É este ano mesmo, 2023? É. Ah, tá certo. 50 anos. Eu pensava que era no ano que vem. Então, ótimo. Então, estamos sintonizados no tempo. E aí, esse livro, então, tem esse, digamos assim, a produção do Correp ela é muito boa, né, muito grande, e esse livro, em especial, tem, né, para todos nós, uma importância muito grande. E Marcos pediu para que todos nós divulgássemos, certo? Utilizasse aquele material que ele colocou, e aí depois eu vou também enviar novamente para a gente divulgar, pedir para, né, para todos colocarem nas suas redes sociais, porque, inclusive, até ele disse que a gente precisa vender o número que foi editado, porque, né, a questão com as editoras está um pouco complicada, e quanto mais a gente movimentar, melhor. Pronto, acho que os avisos eram esses. Então, a gente vai começar. Sim, eu também queria dizer que nós temos hoje, professor, três alunos da professora Maria Rita. Eu sei que são alunos e ou orientandos, não sei quem é efetivamente orientando, mas tem Tiale, Milton e Juliana, que são da pós-graduação da Universidade Católica, né? A professora Maria Rita agora está com a linha de pesquisa e fez o convite para esses três alunos. A gente tem também orientando o professor Marcos Errar, e eu vou, então, iniciar dando a palavra à professora Catarina, e a gente vai fazer, né, da forma como estamos acostumados. Depois, quem quiser fazer inscrição, pode fazer no chat, e para qualquer intervenção, fique à vontade, comentários ou, né, debate. E, ao final, o professor Paulo faz né, dá uma fala final, faz um arremate. Então, eu vou só... Vou passar a palavra para você. Você pode ir iniciando, eu vou aqui cuidando de baixar desculpa, O arquivo. o arquivo. E eu vou mutar, estão todos com o microfone, peço que, acho que eu tenho esse poder, mas não estou encontrando aqui. Mas então, peço a todos, coloque seu microfone no modo... Mudo. A palavra é sua, então. Fica à vontade. Boa tarde a todos, queridos amigos, queridos ouvintes. Esse encontro vai ficar gravado, então eu queria iniciar dizendo que para mim é uma honra e uma alegria muito grande, é um privilégio participar desse grupo liderado pelo professor Paulo Lobo. Eu acho que uma das maiores honras, e aí eu não estou fazendo missa de corpo presente, as pessoas que me escutam em vários momentos e em vários lugares diferentes, bem distantes da presença do professor Paulo Lobo, sabe como eu me orgulho de ter essa proximidade, e é uma proximidade que me faz crescer cada vez mais, porque não são apenas 50 anos de docência, não é? É uma vida construindo realmente o direito, e hoje, mais do que nunca, em momentos de grande insegurança jurídica e de grande insegurança, exatamente pela falta das bases
de conhecimento, o professor Paulo Lobo cada vez mais contribui, né, fomentando essa profundidade necessária para que realmente a gente possa ter, né, um sentido harmônico e equilibrado, que o direito tem por principal função no convívio em sociedade. Então, é uma honra, é uma alegria muito grande. Todos vocês me acrescentam muito, estar aqui hoje trazendo essas inquietações me deixa muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, também me coloca numa posição muito complicada, porque eu, quando me interessei pelo tema que eu me propus trazer hoje, me interessei muito por questões pessoais e depois eu fui vendo a enrascada que eu estava me metendo. Porque talvez não é, o que eu tenha para dizer agora, não é, a partir do que eu vi ontem, já esteja ultrapassado. Não em termos de necessidade de regulamentação, ou não é, em termos de uma legislação que está vigente atualmente e como a gente pode utilizá-la, mas pela realmente velocidade com que os instrumentos e as ferramentas de inteligência artificial vão se desenvolvendo e surgindo e interferindo diretamente na nossa vida. Eu, inicialmente, né, fiz uma leitura a partir de uh, não me recordo se ele é chinês, não, o nome dele é Kai-Fu Lee, não, mas é um autor de inteligência artificial que me foi indicado por Everilda no começo da pandemia, e ele trabalhou na Microsoft, na Google, na Apple. Ah, e ele disse o seguinte: tudo a respeito de inteligência artificial já foi criado no Vale do Silício. Então, a partir de agora, a gente está no momento de aplicação. E talvez, nesse momento, esteja colocando o Oriente mais à frente e de forma mais veloz nessa corrida. Sabendo disso, onde a minha preocupação, né, encontrou a curiosidade para tratar desse tema. No início do ano, eu vi no Instagram, e aí, Gustavo, se puder já ir compartilhando, né? Eu vi no Instagram um poema feito por um amigo e professor, Vinícius Calado. Ele postou ele postou no Instagram um poema feito para a mulher dele, só que não foi a partir de inspiração propriamente dele, não é? Foi um poema todo criado pelo chat GPT. Então, assim, em primeiro lugar, eu vi essa palavra, esse termo, chat GPT. Ato contínuo, Maria Rita passou uma mensagem para mim no direct do Instagram. Cata, você viu do que é capaz o chat GPT? Como vai ficar a educação a partir, né, dessa ferramenta? E eu não sabia o que era o chat GPT. E aí, pode passar, Guti. E fui atrás, não é, de saber que danado era esse chat GPT que era capaz de... A outra, a primeira, que era capaz de escrever um poema. Não é apenas capaz de escrever um poema, na verdade, era o ChatGPT 3 já. Então, GPT é a sigla em inglês, né, para transformador generativo pré-treinado. Ele foi lançado em 2020. Então, quando eu me deparei pela primeira vez com o GPT, o ChatGPT, ele já estava na terceira versão, na verdade. Então, é uma ferramenta criada, uma ferramenta de pesquisa criada e elaborada pela empresa OpenAI, que foi fundada também pelo conhecido, né, bilionário, trilhardário, sei lá, Elon Musk.
e que contém uma quantidade absurda, então são 175 bilhões de parâmetros de linguagem natural, né, entradas e saídas a partir de conceitos alimentados, ainda num momento de linguagem restrita. A gente já conhecia, né, esse mecanismo de linguagem natural anteriormente. Então, já faz um tempo que a gente conversa com robôs, não é? Quando ligamos para alguma empresa, não é? De telefonia, de internet, e só depois de muita insistência passam para um atendente humano. Mas antes são robôs, você faz a pergunta, não é? Ele indica as orientações, não é? De onde você, se quiser isso, clique isso, e ele vai, a partir das entradas que ele já conhece, vai nos colocando as saídas. Então, o Siri do iPhone é um mecanismo também que já existia de linguagem natural. Alexa, hoje, você conversa com o equipamento e ele tem ali todo um arcabouço de informações que foi alimentado com entradas, e a partir daquelas entradas, diversas saídas possíveis. Então, funciona com vamos supor, um treinamento pré-estabelecido por pessoas da área. Então, uma linguagem restrita, porque ele não vai além do que foi alimentado para tanto. Aí vamos lá, né? Passa aí Eu coloquei essa imagem do filme Blade Runner, e eu vou voltar a Blade Runner no final da minha fala. A vida imita a arte. A gente pode dizer que a arte imita a vida, mas eu tenho visto o inverso acontecendo. Nesse filme, né, inicialmente eu assisti o filme, e nós já temos, desde março, a versão 4 do GPT. Então, é um pontapé inicial para a inteligência geral, não apenas restrita. Então, nesse filme, a personagem principal é um caçador de androides, na verdade, um caçador de recompensas. Então, depois da Guerra Mundial terminos, a população que podia, que tinha capacidade econômica, foi morar em Marte, e a empresa que produzia esses androides, que já estavam na versão Nexus 6, criou esses androides para servirem os humanos que se mudaram para Marte depois que a Terra ficou uma terra arrasada. Alguns androides se rebelaram e voltaram para a Terra. E esse caçador de recompensas, que no filme foi interpretado por Harrison Ford, o papel é de Richard Descartes, é o caçador de recompensas, ele tinha que aposentar, porque não é matar os androides, porque eles não são humanos, então aposentar esses chamados no filme de replicantes, e para diferenciar esses replicantes de humanos, porque eles são tão avançados na inteligência, e o que a gente chama hoje de inteligência geral, que, em princípio, é quase impossível saber quem é humano e quem é androide. Então, eles aplicam um teste específico, né, que, ao final, eu vou trazer com um embasamento para, talvez, não é uma proposta, na verdade, um levantar de bola para que a gente siga depois em outras discussões e chegue realmente num lugar que nos proteja, vamos colocar assim. Então, ele faz um teste, e a partir desse teste, ele consegue diferenciar androides de humanos, e assim, encontrando esses replicantes, ele aposenta. Temos outro filme também que é muito interessante,
que trata dessa temática, que é Hair. Aí toda vez que eu falo Hair, a minha filha me corrige, porque parece que eu estou falando em inglês cabelo, não é? Mas é Hair, ela, que é estrelado por Joaquim Fênix. Volta aí ainda, Gustavo. Estrelado por Joaquim Fênix, e ele se apaixona pela voz de um sistema operacional, como se fosse uma pessoa. Isso aqui está construindo a minha inconclusão ao final, tá certo? Está parecendo uma coisa assim meio fora, mas tenho uma razão de ser. Então, ele se apaixona pelo sistema operacional, da mesma forma que o personagem de Blade Runner também passa a sentir empatia pelos androides que ele precisa aposentar. Ele passa a ter sentimentos da mesma forma que o Joaquim Phoenix, no filme Hair, ela, né, se apaixona e deseja desenvolver uma relação afetiva com o sistema operacional, né, que é a voz da Scarlett Johansson no filme. Pronto, pode passar, Guti. Eu trouxe o problema das obras musicais, e aí, não é, deixando nessa tela, mas voltando ainda um pouquinho ao ChatGPT-4, qual é a diferença principal do ChatGPT-3 para o ChatGPT-4? É o seguinte, a gente sabe que nós elaboramos comunicação a partir, não é, de meios culturais, não é, de contextos que nós entendemos, apesar da comunicação fugir de uma literalidade. Muitas vezes a gente faz piadas sobre isso. Então, por exemplo, né, aquela pergunta que se faz, o ônibus tal passa em tal cidade. Então, quando eu pergunto o ônibus tal passa em tal cidade, na verdade, eu estou querendo saber, né, e na piada que se faz muitas vezes de forma xenofóbica, partindo de literalidade, né, de algumas pessoas de alguns lugares, ela passa, e de repente o ônibus passa direto. Mas você não disse que passava? Mas não passou, porque implicitamente a gente entende o contexto, não é isso? A gente sabe que quando se pergunta o ônibus passa por tal cidade, a gente quer saber se passa e para. Se eu pego esse ônibus, porque eu desejo realmente parar e descer na cidade X. Então, o ChatGPT-4 ele já é treinado para entender contextos a partir, não é, de perguntas e comandos não tão literais. E isso possibilita, é um início de inteligência que passa a aprender com ela mesma. Enquanto o ChatGPT-3 precisava ser alimentado por pessoas que conhecem, não é, do sistema, o ChatGPT-4 já é o início de uma inteligência artificial que, por entender os contextos e responder a esses contextos, apesar de não haver uma literalidade de comando, ele pode aprender a partir dele próprio. Mas, obviamente, que, ainda que ele se autoalimente de informação, ainda é limitado às informações que ele tem, aos conceitos que ele tem, inclusive contextuais, que são infinitos, são, na verdade, numerosos, assustadoramente numerosos, mas com ainda não é, uma moldura que impede de ir além para levar a uma imaginação, vamos assim dizer. Então, eu fiz um recorte no que me interessa atualmente com relação à criação de obras musicais a partir, primeiro pensei no ChatGPT, e um ChatGPT-4 que pode ir além,
né, daquilo que já é pré-alimentado no ChatGPT-3, na criação, vamos colocar assim, de letras. Então, minha primeira pergunta, não é como é que ficam os direitos autorais de obras musicais criadas a partir do ChatGPT. Esse foi um questionamento que me interessou, primeiro, pessoalmente, porque atualmente eu tenho escrito alguns trabalhos, né, algumas letras de música, estou musicando, e depois essa curiosidade pessoal, né, foi passando para uma curiosidade mais acadêmica. Então, diante desse problema, a respeito dos direitos autorais, eu tenho um desdobramento aí, né? Primeiro, a questão da originalidade e do plágio. Por quê? Né? Vamos imaginar que uma letra de uma música tenha sido exclusivamente criada a partir, não é, de uma ferramenta de linguagem natural, e se foi exclusivamente criado, obviamente que a inteligência artificial pescou aquilo que já existia, aquilo que já tinha sido produzido. Então, como fica a questão da originalidade e aí, obviamente, né, o problema do plágio na obra exclusivamente criada, né, pelo ChatGPT. O segundo questionamento, né, que se desdobra dessa pergunta inicial é quem seria o titular dos direitos autorais de obras musicais criadas pelo ChatGPT. Estou trazendo aqui, né, esse recorte das obras musicais, porque eu poderia falar de obras artísticas de uma forma geral, mas para cada obra artística eu vou ter particularidades, né, que poderiam resvalar numa generalidade maior do que talvez essa que eu vou apresentar, porque a gente ainda está no começo da conversa. Pode passar, Guti. Então, nesse desdobramento, eu vou ficar com a segunda pergunta. Vamos considerar que, com relação, não é, à originalidade, e quando a gente pensa em originalidade, existe a distinção entre aquilo que eu copio, que é de criação de outra pessoa, e aquilo que eu uso como influência, então, as ideias. Ideias que servem para influenciar a criação de obras diferentes não são consideradas plágio. Então, por exemplo, se eu criar, não é, uma música que tenha uma influência no hip hop ou no movimento Mangue Beat, eu não vou ter aí um plágio. Eu vou, não é, porque, se fosse considerar as ideias realmente uma usurpação de criações alheias, eu teria um engessamento na criação artística. Então, essa é uma discussão que a gente também pode colocar mais para frente. Então, vamos considerar, não é, que não haveria o plágio, porque se basearia a criação artística em ideias. Mas a segunda pergunta: quem é o titular dos direitos autorais em obras musicais, de obras musicais, exclusivamente produzidas pela inteligência artificial, pelo ChatGPT? Fui atrás de saber como essas ferramentas podem exclusivamente criar uma obra musical, e aí me deparei com um problema muito maior, porque nas profundezas da inteligência artificial, na verdade, na imensidão do mar sem fim, de um espaço infinito, o ChatGPT eu descobri que é somente uma plataforma entre milhares de plataformas e ferramentas que existem e que estão à disposição de qualquer pessoa para a construção de qualquer obra e de qualquer parte ou a inteireza de uma obra, letra, música, harmonia, trilha, base. Existe descobri esse diretório na internet que se chama futuripedia.io.
Esse diretório é como uma espécie de cardápio. A gente tem o iFood, eu quero pedir uma comida em casa, não um lanche só, o que for, eu abro, né, o iFood e está lá um elenco de empresas e eu vou escolher qual a comida que eu vou pedir. O Futuripedia.io funciona mais ou menos de forma parecida, mas com instrumentos, né, e plataformas e ferramentas para a criação de obras artísticas a partir de inteligência artificial. E é um diretório tão grande e alimentado com tanta frequência que, nos dias que eu entrei nesse diretório, eu verifiquei a inclusão de em torno de 30 ferramentas diferentes por dia. Então, o ChatGPT é como se fosse um restaurante apenas que integra, né, o grande número de empresas de um iFood. Então, seria o Futuripedia, e aí o ChatGPT é o mais famoso. É o mais famoso, talvez, porque realmente foi aquele programa de linguagem natural mais completo, né, e mais distante daquele mais completo que a gente já conhecia, daqueles que a gente já conhecia, né, no dia a dia e nem se dava conta, né, que se tratava de inteligência artificial de linguagem natural. Então, ganhou a fama, não é mais, é apenas mais uma ferramenta, entre tantas outras. Vai lá, Guto. Então, diante desse questionamento, quem é o titular de direitos autorais de obras musicais criadas exclusivamente por inteligência artificial? E agora eu não vou mais falar em ChatGPT. Vou colocar aqui inteligência artificial, porque eu posso ter uma plataforma que cria letra, outra que cria música, outra que faz os arranjos, não é? Ou então apenas trilhas, enfim. Aí, diante dessa pergunta, então, alguns esclarecimentos iniciais. Né? Quando eu digo, produzi um disco, acabei de criar, não é, músicas e fiz um disco. Eu agora tenho um disco. Então, a gente tem esse primeiro problema, essa primeira distinção entre o que é objeto de direito autoral e o que é propriedade material, que é outra coisa. Então, o disco é o suporte físico através do qual se veicula, aí sim, aquele conteúdo que é objeto de direito autoral, né? Então, é a obra artística, como o livro é o suporte fático. Então, eu posso ser proprietária de um livro, mas o conteúdo do livro, a criação intelectual e artística do livro é outra coisa. Então, a propriedade intelectual, ela não incide sobre o suporte físico, que possa estar inserida na obra intelectual. Isso é interessante porque, quando a gente for ver, né, o texto da Lei de Direitos Autorais, ela trata disso, tentando pensar num futuro que não estava acessível ao legislador naquela época. Então, a distinção, primeiro, né, entre a criação intelectual e o suporte que veicula aquela obra imaterial. Então, portanto, a denominação mais adequada seria direitos intelectuais. Então, propriedade. Né? Eu sei que existe uma discussão com relação à materialidade do objeto do direito de propriedade, e Everilda trata isso muito bem nas palestras, nas aulas dela, não é? Mas o direito autoral, a obra do espírito, não se confunde com o suporte onde ele se apresenta para a sociedade, ainda que, usualmente, no senso comum, eu fale mais, não é? Eu fiz um livro, eu produzi um disco, do que o conteúdo que realmente trata da criação
artística e intelectual. Vai lá, Guti. Então, considerando os direitos autorais, então, esses aspectos intelectuais, não é? Então, direitos autorais como espécie de direitos intelectuais, eu vou ter duas ramificações. Direitos morais do autor, que são inalienáveis e irrenunciáveis, e direitos patrimoniais, que são as repercussões patrimoniais, os royalties, que decorrem desses direitos morais do autor. Então, vamos colocar os poderes que munem os titulares dessas duas ramificações são distintos. Então, os direitos morais de autor, quem é o autor de uma obra? Obviamente, não é? Claro, é o criador da obra, mas na prática é quem registra como autor. Mas considerando isso, o direito moral do autor é inalienável e irrenunciável e será sempre dele. Então, é como se fosse a paternidade ou maternidade daquela obra. Uma composição de Villa-Lobos, daqui a 1000 anos, continuará a ser uma composição de Villa-Lobos. Já as repercussões patrimoniais, aí são outras coisas. Então, a exploração econômica daquela criação, do direito moral do autor, aí pode ter uma utilização por parte do autor, por parte de terceiros para quem ele transfere, de herdeiros. Então, a transferência pode ser uma transferência entre vivos, uma transferência em razão da morte, e ainda assim, né, limitado no tempo. Por quê? Porque a cultura faz parte do que se entende como nação. A identidade de um povo é marcada também pela cultura de um povo. É por isso que existe um interesse que transcende os interesses pessoais. Você tem uma paternidade e uma maternidade que será sempre, não é, do criador da obra, mas uma exploração econômica que vai viabilizar, inclusive, o acesso das pessoas aqueles bens, não é, imateriais que interessa a formação até da própria marca, né, de um povo, de uma nação. Com relação aos direitos patrimoniais, eu queria fazer um parêntese também, uma inquietação que discuti recentemente com Maria Rita, a respeito daquela propaganda da Volkswagen com a figura da Elis Regina. Vou colocar aqui só uma provocação, tá? Depois, então, é só um parêntese, depois eu vou adiante. Porque, então, quem não viu ainda a publicidade da Volkswagen, a inteligência artificial, vou colocar aqui entre aspas, né, ressuscitou, né, a figura da Elis Regina e aparece ela dirigindo uma Kombi, cantando a música de Belchior, que ficou conhecida na voz dela, como Nossos Pais, ela dirigindo uma Kombi antiga e do lado a filha Maria Rita rindo e cantando com ela, dirigindo a Kombi no modelo novo. E é claro que nós surgiram discussões de conteúdos diversos com relação à pertinência ou à possibilidade jurídica, não é? Questões éticas, não é? Envolvendo essa utilização de inteligência artificial para trazer à vida novamente a Elis Regina. E, juridicamente, na maioria dos textos que eu li, eu vi um embasamento a partir dos direitos patrimoniais de autor, então, um embasamento, um alicerce, né, na argumentação que defende a utilização da imagem da Elis Regina
a partir do direito dos herdeiros de explorarem economicamente a obra, né, do seu parente falecido, no caso, neste caso específico, mas não apenas, porque a gente já sabe que existe aí, não é, aparições de John Lennon, músicas já gravadas agora com a voz de John Lennon e de outros autores, provavelmente, não é, que eu outros artistas, não é, que eu não cheguei a acessar. A minha inquietação, o meu questionamento é porque, inicialmente, eu não vejo na utilização da imagem da Elis Regina uma autorização do ordenamento com base no direito que herdeiros têm de explorar economicamente as repercussões patrimoniais das obras até de quem morreu. Eu não entendo esse embasamento, e eu queria também depois ouvir vocês quanto a isso, porque é só uma inquietação, não estou concluindo, mas eu entendo que o que se tem em jogo aí são direitos de personalidade. Não, o direito de personalidade, ele se extinguiu e existe eu entendo que são mais deveres do que direitos propriamente ditos, quando se diz que, né, os herdeiros têm direito a serem indenizados, a serem reparados, né, por danos morais em razão da violação à imagem, né, do seu ente querido já falecido, a memória, a violação da memória. Eu entendo que existe mais uma responsabilidade de preservar a memória daquela personalidade que já não existe mais, e não de utilização e de manipulação da personalidade, que para mim não tem preço, não é repercussão patrimonial. Explorar, não é, aí, economicamente, receber os royalties, utilizar, proibir a utilização, autorizar em determinados contextos, não é, a voz a voz daquela pessoa que foi gravada enquanto viva, não é? A interpretação, as imagens, os shows, para mim é uma coisa. Mas alterar a personalidade é criar, não é defender uma memória daquilo que já foi vivido no passado, mas manipular uma memória nova de alguém que não está aqui, que não escolheu. Né? Então, fica só essa inquietação, porque eu vejo, e talvez, nossa, eu queria também ouvir vocês a respeito disso, porque o embasamento que eu tenho encontrado na maioria dos textos que tratam especificamente dessa publicidade é com base no direito a essas repercussões patrimoniais decorrentes de direitos morais de autor, e não de direitos de personalidade propriamente dito. Então, foi só um parêntese, porque também não talvez seja preciso a gente esclarecer mais, não é, essa distinção. Que se mistura muito interesses patrimoniais e interesses de personalidade, sobretudo quando se trata de direitos autorais. Vai, Guti. A lei que trata de direitos autorais no Brasil é a Lei 9610 de 1998. Me chama a atenção o artigo 7º, né, e o artigo 11, porque é o que traz aqui o conteúdo do que vem a ser obras intelectuais protegidas pela lei e quem é autor. Então, nós temos aqui no artigo 7º, são obras intelectuais protegidas, e aqui chama a atenção, as criações do espírito. Então, o que é o espírito? Mas vamos lá. Expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, e aí, né, essas streamings, discos, né, plataformas de internet, YouTube, o que for, livro. Então, qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como, aí, entre tantos,
no inciso 5, as composições musicais tenham ou não letra. Então, assim, me chama a atenção essa expressão, são criações do espírito, e a gente está falando aqui de criação de inteligência artificial. E também, na parte final, não é que esteja fixado em qualquer suporte tangível ou intangível. Na verdade, o legislador, né, jogou para frente a possibilidade de termos esses suportes fáticos, que é aquilo que eu disse, não se confunde com a obra artística, são apenas os veículos, né, o disco, o streaming, e que futuramente, com o avanço, né, dessas novas tecnologias, poderia surgir de outras formas. Então, deixou em aberto para esse avanço tecnológico, mas talvez não se tenha pensado que a tecnologia pudesse avançar de tal forma a substituir a criação do espírito. Então, eu acho que nós temos, não é, um mundo real e um mundo virtual, e muito do que já se está legislado no mundo real vale para o mundo virtual. Então, alguns questionamentos, né, que eu escuto, liberdade de expressão na internet, em redes sociais, eu questiono, minha gente, isso aí tem Código Penal, tem Código Civil, tem a Constituição Federal, vale também para o mundo virtual. Mas me parece que, com relação à criação intelectual, né, direitos autorais, a gente não esteja bem amparado normativamente para tratar, né, do que vem surgindo, do que já existe, porque não é uma questão de futuro, é uma questão de presente, então, do que já existe. Então, como é que fica uma norma que trata, né, de criação, que entende obras intelectuais como criação do espírito e joga para o futuro apenas os suportes pelos quais serão veiculados, mas não a criação em si. Artigo 11. Quem é autor? Autor é a pessoa física. Então, não cabe direito moral de autor, paternidade e maternidade na legislação atual para a pessoa jurídica. Não é que não exista direito autoral para a pessoa jurídica, mas não nessa ramificação do direito de personalidade que se restringe por uma literalidade até da lei à pessoa física, porque quando você interpreta conjuntamente com o artigo 7º, quem é o espírito? E aí, num sentido mais, talvez, filosófico do que religioso, né? Assim, o espírito de criação. Então, o autor é a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. Vai lá, Ruth. A proteção, o parágrafo único desse mesmo artigo 11, que trata quem é autor, a proteção concedida ao autor também aplica-se às pessoas jurídicas, nos casos previstos nessa lei. A proteção das pessoas jurídicas, na lei, trata-se dessas repercussões patrimoniais e não direito moral, o certificado, né, de parentalidade, vamos colocar assim, da obra artística, mas as repercussões patrimoniais, de forma direta ou indireta. Então, diretamente, sendo a pessoa jurídica titular originária da obra. Então, apenas no que se refere aos direitos patrimoniais, né? A gente tem aqui a possibilidade de ter uma pessoa jurídica que organize, né, uma playlist artística e explore economicamente, ou organizadores de obras, de livros. Você tem a autoria, então, direitos morais de autor, né, para cada pessoa que participou daquela obra coletiva. Então, essa canção é minha, é de minha autoria, o direito de autor é meu, mas a exploração econômica pode ser de pessoa física ou de pessoa jurídica que tenha organizado aquela obra coletiva. Então, a possibilidade, não é, de uma exploração econômica ser titular dos direitos autorais, que a gente pode usar assim de forma mais genérica, mas apenas das repercussões patrimoniais.
né, no que se trata de conjunto de obra coletiva ou indiretamente nas hipóteses em que uma pessoa jurídica adquire por contrato ou por disposição legal a titularidade derivada de direitos de autor, também apenas de natureza patrimonial. Vai lá, Guti. Aí eu trouxe, como, não é? A gente não tem no que eu, não é? No ponto em que eu cheguei até agora, eu não consigo adequar a nossa legislação à realidade atual. Então, eu trouxe aqui, não é? E, obviamente, quem tem mandado hoje, eu acho, praticamente em tudo, são as empresas de Big Tech, né? Então, pode-se chamar as empresas de Big Tech até de plataformas de Estado. Se você pegar o poder da empresa Meta, que comanda Facebook, não sei se o Instagram também, talvez tenha mais poder do que os países que consideramos mais poderosos. Então, eu trouxe aqui, não é? E como eu coloquei inicialmente, essa corrida com relação à aplicação, não à criação de inteligência artificial, né, mas a aplicação da inteligência artificial tem, a gente vê na dianteira, né, empresas de Big Tech do Oriente. Então, eu trouxe aqui como elas têm tratado, né, da questão dos direitos autorais e aí a exploração econômica a partir, né, do que elas entendem ser mais interessantes na ausência, na lacuna de uma regulamentação específica. Então, essa Angami é uma plataforma de streaming voltada para o mundo árabe. Ela criou um programa piloto na época da Copa do Mundo do Catar, que era mais ou menos assim. Então, a empresa, que obviamente tem funcionários humanos, esses funcionários humanos, engenheiros, músicos, artistas, criaram samples, né, faixas, então mais de 170 mil faixas compostas, né, com diferentes gêneros, mas a partir de engenho humano, e a partir, né, desse arcabouço, o usuário, né, o consumidor, então, por exemplo, eu ia assistir um jogo, o jogo do Brasil na Copa do Mundo, e eu queria uma playlist para aquilo, então eu colocava ali o que eu queria, né, as informações de minha preferência, e a inteligência artificial, a partir daquela base de dados, samples, né, trechos, trilhas, a partir daquela base de dados, criava uma playlist do jeito que eu informei que seria o meu desejo. Eu teria uma playlist para assistir ali os jogos da Copa do Catar. Com quem ficavam os royalties dessa criação? Claro, com a empresa própria Agame, e não com os funcionários humanos, né, que podiam ganhar sua prestação de serviço ali, prestou o serviço de criar aqueles samples e pronto, mas os royalties, a exploração continuada, né, do seu engenho fica com a empresa Agame, que é voltada para o mundo árabe. Então, essa foi a solução para ela, né? Então, vocês trabalham, o consumidor escolhe a inteligência artificial, usa o que tem, cria playlist e a exploração econômica fica comigo. Vamos lá. Vai, Ruth. A ByteDance é a holding chinesa que é proprietária do TikTok. Eu não tenho TikTok, mas eu sei o que é TikTok. Eu acredito que a maioria das pessoas saibam o que é TikTok, né? Eu imagino, é aquela que o pessoal, aquela rede social que o pessoal fica fazendo as dancinhas, não é? Com música. E tem umas músicas que viralizaram realmente a partir do TikTok. Eu me lembro daquela Acordar Pedrinho, que eu dormia e acordava ouvindo essa música, a partir de tanto que se dançou em vídeos viralizados, né, em outras redes sociais, a partir da criação no TikTok brasileiro. Então, a ByteDance é uma holding chinesa, que é proprietária do TikTok, que começou a usar a tecnologia adquirida de uma empresa, de uma startup inglesa, de criação por inteligência artificial,
de músicas, não é, exclusivamente feita pela própria ByteDance, através, não é, de um aplicativo de criação, que é esse Mouth, e utilizado lá na China, aqui não, mas lá na China, para compor músicas com direitos autorais livres. Ou seja, o usuário do TikTok faz as suas, né, performances e, no lugar de utilizar, por exemplo, uma música que eu criei ou que qualquer artista, né, tenha Caetano Veloso, Chico Buarque, né, tenha criado, no lugar de usar criação artística de outras pessoas, usa uma música criada pela própria empresa TikTok. E ela não vai receber os royalties. Parece uma coisa meio generosa, né? Já que a inteligência artificial produziu a música a partir do interesse, né, do seu usuário, não haverá uma exploração a priori, né, econômica, porque os direitos autorais seriam livres, mas a gente sabe que ninguém é bonzinho assim, e uma forma de ganhar é diferente daquela primeira empresa. Então, essa empresa de Big Tech vai lucrar, na verdade, deixando de pagar os royalties para os artistas, que normalmente são utilizados nos vídeos produzidos no TikTok. Então, enquanto a Agame explora, recebendo a partir, né, de criações, de samples e de bases que integram, né, o seu catálogo, o TikTok economiza não pagando direitos autorais de outros artistas, porque aí ninguém vai usar a música de artistas, mas fabricar a partir da própria plataforma. Então, é um objetivo também de interesse econômico que favorece, obviamente, a empresa Big Tech. Vai lá. De uma forma intermediária, essa Boom, ela está lá no Futuripedia, é um programa também encontrado no Futuripedia, permite, não é, um emprego de bases pré-gravadas, beats e samples pré-licenciados. Aqui a música, né, deriva de engenho do usuário. Então, o usuário pega aquela base que tem e cria conjuntamente, e aí os royalties são divididos meio a meio. Então, fica metade com o usuário, metade com a Boom, né, como autoria. Então, a gente tem essas saídas na prática. E como, né, a gente pode fazer, né, para chegar numa regulamentação e aí, né, de forma parcial, proteja o humano, e aí proteja o humano por várias razões. Passa aí. Não estou demonizando a inteligência artificial, pelo contrário, a gente aqui agora, a gente está se valendo, a gente está se beneficiando dessas tecnologias, agora nesse momento, então não estou demonizando, mas eu acho que existem vantagens e desvantagens. Eu vou tentar não me alongar tanto, tá? Mas algumas vantagens. Amplia o acesso à cultura. Minha filha, ela às vezes me pergunta, né, assim, você não conhece essa música? Não, não conheço, ela fazia da sua época. E primeiro eu já digo para ela, minha época é agora, eu estou viva, então é minha época. Aí, não, mas era de quando você tinha 20 anos. Mas quando eu tinha 20 anos, eu conhecia o que passava na Rádio Transamérica, Rádio Cidade, ou então o que meus amigos traziam de viagem, discos. Com a internet, a gente é capaz, e é por isso que ela conhece tanta música de tantas épocas, porque o acesso a filmes, a músicas, então foi realmente ampliado pelos avanços da tecnologia. Viabiliza, e aí de forma mercadológica para o artista também, viabiliza ele saber as preferências do consumidor e isso auxilia até na sua produção. Então, se ele vai ganhar, se ele vive disso, então o que é que o pessoal está escutando? Eu vou por aqui. Então, ajuda também mercadologicamente. Já como desvantagens, eu estou trazendo assim só para a gente refletir. Desestímulo para os musicistas, mal ou nem remunerados pela criação de obras em face de vantagens econômicas para empresas de Big Tech. Ninguém compra mais disco. Quem compra disco hoje? Se você tem streamings como Spotify. O autor
ele fica com 12% só do que é reproduzido. Não, os direitos conexos piorou. Então, isso desestimula a criação, né, porque não é um sacerdócio, nem apenas uma forma bela de viver, mas também no mundo capitalista é uma forma de você viver, sobreviver, realmente. E uma outra, na verdade, uma outra desvantagem que pode ser, né? Então, como eu falei, a cultura, ela também marca a identidade de um povo. E a sociedade modelada pela cultura, e a cultura é filha da linguagem. E se a linguagem é artificial, qual é o futuro de uma sociedade baseada em inteligência artificial? Passa, Guto. Aqui, não, voltou. Tem algumas reflexões humanistas. Uma frase que eu acho bem interessante, como um epígrafe, né, desse slide. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo. Einstein. Então, a diferença nossa para a inteligência artificial é o seguinte: nós temos uma quantidade, talvez, de conhecimento pequena na nossa cachola, mas a capacidade de expandir a imaginação é infinita. Já a inteligência artificial pode ter uma quantidade de conhecimento muito maior, mas não tem nenhuma capacidade imaginativa. E aí eu sugiro na leitura, não sei se vocês, né, já viram aqueles livrinhos fininhos do Byung-Chul Han. Com relação a essa temática, tem o livro que eu utilizei, Não Coisas. Ele faz uma análise a partir do pensamento de Heidegger do ser no mundo. Porque com relação à capacidade de criar o mundo, de criar conceitos. Quando o humano chega na Terra, então o ser posto já existia árvore, já existia planta, já existia tudo. Mas esse conceito, árvore, planta, não é chão, galho, céu, planeta, antes de ser tecnicamente apresentado como tal, ele é sentido como tal. Então, é o ser posto que parte de um arrepio na pele, de uma comoção fora daquilo, para poder definir o que é cada coisa. Então, é um arrepio que talvez considere o que vem a ser o espírito. Não apenas para a criação do que não existe, mas para a conceituação do que está posto. Já que quando a gente chegou, tudo já era. Chomsky tem um artigo também muito interessante que trata, não é? O título do artigo é A Falsa Promessa do ChatGPT, onde ele faz uma reflexão a respeito da incapacidade de pensar da inteligência artificial, ainda que se fale em inteligência geral. Incapacidade de pensar, porque mesmo que ele entenda todos os contextos, ele só é capaz de desenvolver o que está dentro dele e não o que está fora. Então, ele só consegue entender o que é fato, mas não o não fato. Ele só consegue entender o que é possível, mas não o impossível. Então, quando ele, enquanto nós pensamos o que seria ou o que não é, expandindo o conhecimento, a inteligência artificial, pelo menos, né, até agora, não seria, né, em princípio, capaz. E o Chomsky faz, ele termina, enquanto se assustam com a linguagem natural, a gente pode escolher rir dela. Ele termina de uma forma talvez esperançosa, né, quebrando um pouco, né, o pânico, né, inicialmente gerado, né, por essas novas tecnologias, no sentido de que nenhuma inteligência artificial será capaz de. Pode ser que. Como é que eu posso dizer?
não aborda, atrofie, mas não suplante, porque nunca vai ser um humano, um pensamento humano. Vai para frente. Como talvez, né, uma proposta, né, de reflexão de uma possível regulamentação, a lei de copyright do Reino Unido, que traz, né, na seção, esse é o penúltimo slide, já estou me encaminhando para o fim, tá? Então, uma proposta aqui de reflexão a partir, né, da seção 9.3, que diz que, nos casos da década de 80, nos casos de criação de trabalho literário, dramáticos, musicais ou artístico por computadores, o autor será a pessoa que faz os arranjos necessários para a criação da obra em questão. Então, naquele caso da empresa Agame, né, utilizando uma regulamentação desse tipo, as pessoas, os funcionários, os humanos que alimentaram seriam os autores e não a pessoa jurídica. E considera-se, na seção 178, o que se considera obras criadas por computadores. Então, aquelas criadas em circunstâncias em que não há um autor humano, mas pode haver, não é, o ponto, e aí a necessidade de uma interpretação que, apesar da criação ser exclusiva, né, por inteligência artificial, na participação do humano, então aquele humano será considerado o autor. É somente talvez, né, uma base para se especificar, aprofundar mais, até porque ainda assim é problemática, porque o humano pode simplesmente apertar um botão, não teve criação, inspiração, e pensando de forma ética, né? Então, criação do espírito, o simples apertar de botão desvirtua o que se considera criação artística, até hoje, pelo menos. Passa, Guti. Só para concluir, eu falei de Blade Runner no começo e resolvi ler o livro. O nome do livro não é Blade Runner. Ficou conhecido como Blade Runner por causa do filme de Ridley Scott. Mas o nome do livro é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Então, essa é uma reflexão final. Quando o caçador de recompensas, o caçador de androides, o Richard Descartes, ele precisa aposentar, como eu disse, 6 replicantes, que no livro não são chamados de replicantes, são androides. O teste que ele faz, o teste Voigt-Kampff, esse aqui está o X da questão. Porque o teste é para saber o seguinte: o que é que diferencia o androide do humano? E no livro, escrito na década de 60, o que diferencia é a capacidade de sentir empatia. O filme não explica, mas o livro explica. O teste Voigt-Kampff, porque os androides, não é, nessa história, eles já estão tão avançados que eles são capazes de simular sentimentos, de simular empatias. Mas como eles têm um arcabouço limitado, porque é daquilo que foi alimentado artificialmente, então tem as brechas que ele consegue pegar. Então, alguns eventos que são ditos e com ventosas no rosto, consegue captar ali, né, alterações dos capilares e das pupilas para saber se há realmente empatia ou não, para saber se há humanidade ou não. E o nome do livro é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, porque na Terra Arrasada, o que vai mostrar que você é humano é não, aqui, hoje em dia, no nosso mundo, o símbolo de status é você ter um carrão do ano caríssimo, não é isso? Lá na Terra, na obra de Philip K. Dick, o símbolo de status é você ter um animal de estimação. Por quê? Porque só o humano sente empatia e só o humano é capaz de doar vida e tempo para um outro ser vivo. Então, eles têm, no caso do personagem principal, ele tem uma ovelha elétrica, uma ovelha androide, e ele morre de medo que as pessoas descubram que a ovelha dele é um androide, por isso androides sonham com ovelhas elétricas,
porque isso ia manchar a reputação dele junto à sociedade, porque ia afastar a humanidade, porque não seria um ser vivo. É interessante essa reflexão. E aí, trazendo de novo aquele filme Hair, e o mesmo também no Blade Runner, o Richard Descartes, ele passa a sentir pelos androides, ele sempre tem empatia e começa a se questionar até se ele é um androide ou não. E no Hair, a personagem de Joaquim Fênix, ele se apaixona pelo sistema operacional. E o sistema operacional, obviamente, não sente amor. Ele é um sistema que ele alimenta o amor do Joaquim Fênix, porque quer, como no chat GPT-4, há a possibilidade, né? Ele quer aprender, ele quer expandir o conhecimento a partir daquelas relações diferentes, porque não há sentimento. E aí a pergunta, para a gente poder avançar, pelo menos com relação aos direitos morais, porque é muito mais fácil a gente tratar aqui do que é econômico do que o que é existencial, do que é moral, não econômico. Onde é que existe a marca do humano? Na capacidade de sentir ou na capacidade de produzir sentimento no outro? E aí eu finalizo com essa inconclusão. E agradeço o tempo a que vocês me deram para trazer essas inquietações. Microfone. Catarina, muito obrigado, parabéns aí pela sua apresentação. Realmente, a gente fica um pouco, né, meio sem palavras de início, né? É bem inquietante o tema e, ah, e gera realmente uma série de preocupações, Você realmente foi espetacular, como está colocando aqui, Rita. Colocou um trabalho bem completo, uma apresentação muito centrada dentro de um eixo, enfim, gostei bastante e é, acho que é um debate muito interessante a gente continuar aqui. Deixa eu só olhar aqui no chat se alguém... Joyce tinha feito a inscrição, ela está presente, Joyce? Deixa eu tirar o remover aqui o PIN. Joyce está aqui com a gente, não? Boa tarde, professor Oi. Gustavo. Que alegria revê-lo. Da mesma forma, minha amiga, tudo bom? Parabéns pela gerência desse momento. A alegria imensa de ver os rostinhos passear assim pela tela do computador e ver cada um, né? Ver Cata, que brilhou, Elaine, todos vocês, professor Paulo, Maria Rita Verilda, enfim. Pois é. Alegria estar aqui. E eu, ouvindo aqui a apresentação da Catarina, né, me tocou um momentinho, enquanto ela ressalta essa análise do caso Elis Regina e a campanha comemorativa de 70 anos da Volkswagen no Brasil, né? E, de fato, eu achei bacana o insight da Catarina, né? De dizer, bom, os herdeiros têm direito, na verdade não têm direito, eles têm legitimidade para tutelar um interesse jurídico protegido, que é a imagem, a vida privada, né? A gente sabe que hoje a gente tem louvado as iniciativas que ampliam nossa autonomia, que são sempre bem-vindas, as autonomias que expandem o eixo dessas relações jurídicas, que transcendem, sem dúvida, aos limites do Código Civil, mas a gente não pode também abdicar de certas balizas, né, professor Gustavo? E balizas que tratam de merecimento de tutela de certos interesses que são caros. Olhando essa questão da Elis Regina, gente, eu vou pedir licença só para me abaixar um pouquinho, para carregar o computador, porque eu deixei justamente nessa hora, eu estou vendo que a bateria está descarregando. Se eu não fizer isso, eu desapareço. Então, vejam só, a gente tem tido que lidar com muitas realidades. Eu acho que a nossa geração é uma geração que está sendo posta muito à prova. Eu estava fazendo o meu memorial acadêmico para titular da Federal e as lembranças que me trouxeram foram assim muito comoventes, que a gente pode fazer uma revisão da vida.
Eu fiz o meu mestrado, gente, datilografando a minha tese. Então, dá licença que eu sou analógica, deixe ela que ela ainda é analógica. E os últimos 10 anos têm surpreendido a gente com mudanças que nos convidam realmente a uma reflexão que parte de balizas para as quais nós não temos nem categorias mentais. Quer dizer, elas dizem as nossas balizas são desafiadas, as nossas categorias mentais são desafiadas para aprender certas coisas. Então, pensar que a Elis Regina podia ser reproduzida, de certo modo, ressurreta, né, na imagem, na voz, num contexto que, de fato, não representa um vídeo vivenciado por ela quando esteve aqui, é lindo, pode ser maravilhoso, mas quando você lembra a publicidade da Volkswagen, que tem na sua história uma possível fronteira com a ditadura militar, é de se pensar, será que Elis Regina gostaria de comemorar, de participar dos feitos comemorativos dos 70 anos da Volkswagen do Brasil, quando ela, ao tempo em que viveu, tinha uma trajetória de vida que certamente qualquer um de nós pode se lembrar, oponível ao que a ditadura militar representou, né? E, assim, nessa medida, os filhos autorizarem a Volkswagen o uso da imagem da Elis Regina, manipulado por esses recursos maravilhosos da inteligência artificial, né? É de se refletir sobre essas questões que repercutem no que hoje na Itália chama de identidade pessoal, que é mais que imagem, né? É mais que imagem, é correlacionar a pessoa a um contexto que seria contrário ao que ela viveu, à sua própria biografia, ao que ela defendeu, aos valores que ela praticou. Embora não exista a Elis Regina, mas a pessoa jurídica morreu, nós reconhecemos, talvez até por uma perspectiva de compreensão da nação, né? Ela deixou aqui o seu contributo, de algum modo, e deixou a imagem que construiu de algum modo. Não se trata mais de direito de personalidade dela, mas é um merecimento de tutela que é reconhecido pelo ordenamento. E aí, assim, Catarina teve o insight de dizer, o artigo, salvo engano, 12 e 20 do Código Civil, legitima os herdeiros a uma tutela dessa imagem, mas não necessariamente a exploração dessa imagem, mais ainda, num contexto discutível. Talvez esteja até exagerando, talvez, se a Elis Regina tivesse aqui, o cachê, ela pudesse achar mais bacana, né? Passear de Kombi, né? Lançando a Kombi nova, né? Que custa um valor que nenhum de nós pode comprar, né? Seria uma decisão dela. Mas o que nós temos para o almoço é a imagem que ela deixou, né? A identidade pessoal que ela cunhou. Então, eu, na verdade, não quero perguntar, eu só estou querendo dizer que lucrei com a sua observação, Elaine. Acho que você... desculpa, Catarina. Eu aprendi, reforçou algo que eu realmente concordo muito bem com você. Muito bacana. Inclusive, adorei aqui. Achei cult, achei desafiador, achei ótimo. E aqui o meu abraço, meu in love para sempre com o professor Paulo Lobo e Fabiola, queridíssima. Eu não estou vendo o professor Paulo Lobo, mas eu sei que ele está entre nós. Né? Muito obrigada, Gustavo. Ele está assim. Obrigado a você, Joyce. Como Carla Delgado colocou aqui, né? É fascinante e assustador ao mesmo tempo, né? O tema. E quando você falou de Elis Regina, eu lembrei que a Volkswagen do Brasil, inclusive, contribuiu, né, financeiramente com o regime militar, né? Exatamente. A imagem construída também através da história da própria, né, da própria identidade do artista. E até de perguntar se o Belchior, meu cearense aqui, também ia querer a música dele atrelada a isso, né? Por exemplo, no último e polêmico governo, muitos artistas da nossa cultura aqui se insurgiram contra o uso não autorizado de suas obras. De suas composições. Obrigada. Verdade. Bem, tem mais alguém inscrito? Acho que é Verilda, né? Pode falar, Verilda, fica à vontade. Sim. Olá a todos, recebam meu abraço. Espero que estejam todos bem. Esse tema é sempre muito instigante para mim, venho me dedicando a ele em todos os estudos, escritos, mentorias, estudos coletivos. Participei de uma banca ontem na UFAL sobre o tema da herança digital.
Primeiro eu quero cumprimentar a Catarina, que fez uma organização assim bem metodológica. Cata, de tudo que eu venho estudando, você resumiu tudo e ainda botou o conteúdo artístico e poético. Ficou muito legal, parabéns mesmo. E o que eu tenho para destacar hoje é o seguinte: a gente tem que separar o que é mais do mesmo, ou seja, o que não é novidade, do que é novidade, para se saber qual a postura que o direito deve tomar em relação a uma coisa e outra. Por exemplo, o que o morto produziu e que a gente continua tendo acesso hoje, só mudou o formato. Por exemplo, quando Elis Regina, o Belchior, fez a música, né? Belchior compôs, Elis Regina cantou e gravou, eu escuto em 2023 o que eles gravaram na década passada, no milênio passado, digamos assim, né? Já que viramos o século. Então, aquilo que ela gravou e guardou no instrumento corpóreo, como disse Catarina, só fez mudar de versão. Por exemplo, a fotografia é uma imagem estática. O filme é uma fotografia em movimento, ainda os dois dentro de um objeto corpóreo estático. O holograma é a fotografia em movimento, como no filme, pulando de um objeto corpóreo para que você veja em 3D. Então, qual é a diferença do holograma para o filme guardado no disco físico e a fotografia? É só a evolução do instrumento de armazenamento. Então, mexer com o holograma enquanto armazenamento de informações, eu não vejo problema nenhum. Então, para mim, o problema da novidade é o deepfake, e aí eu estou junto da reflexão de Joyciane. O que é que mexe com a identidade do morto, ultrapassando a questão da exploração econômica? Então, se eu escuto Elis Regina hoje 200 vezes por dia, eu ainda estou escutando uma obra do espírito dela, ou do Belchior, né, já que é o compositor, e eu não altero em nada aquilo que foi produzido. No deepfake, cria-se uma discussão do que é o que está se sucedendo. Porque se eu pegar um holograma para colocar a imagem de Elis Regina cantando como nossos pais, é apenas um CD moderno. É um CD que a imagem pula do CD, mas continua idêntico. Agora, se eu pego a voz de Elis Regina para cantar uma música que ela não cantou, para compor uma música que ela não compôs, eu tenho usurpação da criação do espírito. E aí eu vejo a limitação sucessória. Então, eu posso usar o holograma para reproduzir o que já fez, mas não posso usar o holograma para fazer o que ela não fez. Esse seria o limite a se estabelecer no direito sucessório. Então, quando eu pego imagem e voz, que antes eu não conseguia isolar na tecnologia, e agora eu posso colocar a imagem de Gustavo aqui e dar uma aula de direito constitucional com a imagem e a voz dele, e ele dizer que nunca deu aquela aula, que é pegar uma aula de tributário que ele nunca deu, pegar uma aula de astrofísica que ele nunca deu. Então, eu estou dizendo que ele não disse. Então, eu estou me usurpando da identidade de alguém. Então, eu não posso, digamos assim, herdar a voz de alguém. Ela é de alguém. Eu não posso herdar a imagem de alguém. Eu não posso fazer uma plástica e botar o rosto de Joyciane em mim. Então, eu posso usar economicamente a criação do morto, porque o direito autoral já permite isso há muito tempo. Agora, eu posso explorar o que você deixou. Eu não posso continuar a sua criação. Se a gente fizer uma comparação com o nosso mundo jurídico, as atualizações de livros, vamos atualizar Pontes de Miranda. Eu sei lá o que é que Pontes de Miranda diria sobre a inteligência artificial. Eu sei lá o que é que ele pensaria sobre os bens híbridos, sobre o direito digital. Eu posso ter uma ideia a partir da composição da obra, mas é tão novo que eu não posso assegurar 100% que Pontes diria. E por isso, na atualização de obras, tem que ficar muito claro o que é do atualizador e do que é do autor original, porque eu não posso atualizar a obra de Pontes para dizer o que Pontes não disse. Então, eu também não posso compor uma música com a voz de Elis Regina para dizer o que ela não disse. Uma pessoa que foi para as greves gerais do ABC, como Elis Regina, fez show
para levantar recursos contra a ditadura. Iria festejar a empresa que financiou a ditadura? Pelo contexto, provavelmente não. Mas a gente transforma isso numa homenagem de mamãe. Maria Rita ficou tão feliz de encontrar a mamãe, Elis Regina, no comercial, que foi o que o irmão dela disse, o Boscoli. Foi uma grande homenagem à mamãe. E aí eu entro num ponto que a nossa querida Carina Fritz trata muito nessa questão de tudo herda, nada herda. Ela diz, a gente não pode deixar as plataformas serem os herdeiros do que produzimos em vida, já que eu não posso acessar nada. E ela diz que não acredita que o herdeiro possa ser um mau administrador dos bens do falecido. Nesse ponto, eu acredito que sim. Porque ela diz assim, as plataformas, as empresas, o capitalismo se apodera desses dados e vai usar de forma ruim, predatória, o dinheiro em primeiro lugar. Qual é o filho, pensando bem, assim, na estatística maior? Todos os filhos vão pensar só na homenagem de papai e mamãe, quando o contrato em vigor pode ser de 1 milhão, de 10 milhões, de 1 bilhão. Então, para mim, há sim um conflito de interesse do herdeiro com o falecido, quando ele usa o deepfake para produzir o que o pai ou a mãe não produziu e ganhar dinheiro com algo que violaria a identidade pessoal daquele morto. Ele vai dizer, é bobagem, papai adoraria fazer isso. Quando outras pessoas que conviveram com ele, com certeza diriam, ele ficaria envergonhado. Então, nós temos que proteger o falecido das empresas, mas atualmente estamos protegendo dos herdeiros também. Então, eu acho que o liame é nisso. Eu não posso herdar a voz, porque voz não é bem patrimonial, voz é bem personalíssima, da identidade da pessoa. Então, herde o que a voz produziu, mas não herde a voz em si, porque voz em si não é bem patrimonial sucessório, ele deve ser protegido. Então, tirando essa linha do que é mais do mesmo e do que é a novidade real trazida pelo deepfake, são essas minhas observações com o cuidado de quem recebeu da lei o dever de proteção, que é o artigo 12 e 20, mas não recebeu o direito de continuar uma existência que terminou com a morte. Então, são essas as observações. Devolvo a Gustavo, deixando meu abraço a todos. Perfeito. Obrigado, Everina, pela sua excelente intervenção. Eu vou, então, passar a palavra ao professor Paulo para ele, né, falar sobre o tema e dar a sua visão. Deixe só... Pode falar, professor Paulo, a palavra já é sua. Pronto, obrigado. Muito bem, Catarina e as que intervieram depois, que foram a Joyce e a Everilda, que contribuíram com suas observações. Eu gostaria, de início, de chamar a atenção para um fato recente, que é a deliberação preliminar que aconteceu no dia 14 de junho, na Europa, a respeito do projeto de regulamentação europeia da inteligência artificial. Houve divulgação, inclusive já escreveram artigos de que fazendo referência à nova lei da inteligência artificial, mas não há lei nenhuma ainda. Ao contrário, hoje eu fui conferir no site da própria União Europeia e lá consta que o que se cuidou até agora foi uma espécie de um projeto a ser submetido aos países integrantes da Comunidade Europeia e com a esperança de, até o final do ano, haver uma regulamentação. Agora, chama atenção nesse projeto, até agora, o que mais me chamou a atenção é o fato de que a inteligência artificial ela terá de ser supervisionada por pessoas humanas. Isso está fixado no que se desenvolveu até agora. E esse, para mim, é um marco determinante. Não é? Nada pode substituir a interação humana. Nada. E isso é que é fundamental. Tudo que se produz em termos de tecnologia deve ser concebido como um meio, mas não como um fim. E, portanto, essa discussão não pode ocorrer de
a inteligência artificial se sobrepor-se ao humano. No que concerne que foi o foco principal da exposição de Catarina, os direitos autorais, lembremos que essa lei de direitos autorais, que é de 1998, é uma lei que corresponde a um padrão mundial, né? A legislação de direitos autorais é uma legislação muito antiga, e necessariamente antiga, né? Ela vem sendo cada vez mais se consolidando e consolidando aquilo que é importante. O começo da legislação vai ocorrer no mundo a partir dos tratados e das convenções do final do século XIX, né? E essa legislação, como Catarina chama a atenção, daqueles pontos que ela chamou a atenção, isso continua ainda fundamentais. Eu sinceramente não vejo, diante desse quadro da inteligência artificial, que às vezes ela é uma inteligência, aliás, é a burrice artificial, né? É menos do que inteligência, mas é burrice mesmo artificial. Há uma certa deificação em torno disso. É o fato de que o artigo, a lei brasileira, e isso é comum na legislação mundial, a lei brasileira estabelece, essa expressão é fundamental, ela protege a criação do espírito. E inteligência artificial não tem espírito. Portanto, não se há de buscar na inteligência artificial o que a lei está atualíssima com relação a isso. É criação do espírito. Então, se o autor, como também Catarina chamou a atenção, no artigo 11 da lei, é a pessoa física, e é sempre a pessoa física, o autor, em termos de direitos autorais, no que concerne aos direitos autorais. Então, quando a suposta inteligência artificial cria o que pode parecer uma criação originária, a única coisa que se pode aprender daí e em face da lei de direitos autorais é que esta é uma obra anônima. E por ser obra anônima, ela não tem a proteção do direito autoral geral do titular de autor, porque não há titular. E a própria lei de direitos autorais resolve o problema. Se cria originalmente, ou seja, não seja uma transmudação do pensamento ou da criação de um humano, que ele se apropriou e retrabalhou, mas que possa ser concebida realmente, por exemplo, uma música originária, uma composição originária, ou um texto literário originário, esse só se qualifica como obra autônoma. E a lei estabelece que a obra autônoma, o direito autoral, é daquele que a utiliza e reproduz e a faz sua. Então, a solução existe. A inteligência artificial para a legislação brasileira e, quiçá, da legislação mundial, ela não é autor de nada. Não é titular de nada. A titularidade, portanto, daquela pessoa humana que utiliza, como o que poderia ser qualificada como obra anônima. Com relação e você veja essa discussão na Europa, está se abrindo de modo acentuado. A preocupação essencial é com o controle do uso da inteligência artificial, é com o controle. Muito mais o controle do que, eventualmente, conferir um suposto direito, uma suposta titularidade. O mesmo está acontecendo com o projeto de lei da Jandira Fegali aqui no Brasil. E esta semana, agora, foi suspensa a discussão por conta das inúmeras controvérsias que tem causado dos interesses conflitantes, inclusive das empresas jornalísticas, né? Que cuida esse PL, que é o 2370, também de plataformas digitais de conteúdo de terceiro, e aí referindo à inteligência artificial. Veja,
as dificuldades que o Congresso está tendo repercute o que está acontecendo no mundo. Eu vi aqui que não sei quem foi que colocou no chat, acho que foi a Maria Cristina Santiago que colocou aí no... Tudo bom, Cristina? Lembrou o artigo 20 do Código Civil, e o artigo 20, não só o artigo 20, o artigo, se não me engano, o 12 e o 13, se refere à legitimidade para a defesa dos interesses do morto, portanto, dos direitos da personalidade do morto. Legitimidade de defesa não significa herdar ou se apossar dos direitos da personalidade do morto. Essa distinção é importante. A propósito, Catarina, eu não sei se eu entendi bem quando você fez a referência ou lançou a dúvida entre a eventual distinção entre direito da personalidade e direitos morais de autor. Eu sempre sustentei, e continuo sustentando, que os direitos morais de autor são espécies do gênero dos direitos da personalidade. Então, eles são inerentes à pessoa humana. São inerentes à pessoa humana. Daí a inviolabilidade dele, a intransmissibilidade dele. Até mesmo, você pode adquirir, Michael Jackson adquiriu os direitos patrimoniais das composições musicais que ele comprou à época, que ele adquiriu à época, mas jamais ele poderia colocar no disco que ele era autor. Né? Você fez referência a Vilas Lobos. Quem ousaria interferir na obra de Vilas Lobos para supostamente atualizar com a inteligência artificial? Isso é uma violência brutal. Agora, todo mundo acha que pode meter a mão nas obras técnicas, nos direitos autorais. Houve aqui a referência ao Tratado de Pontes de Miranda. Né? Uma editora do interior de São Paulo resolveu mexer no Tratado de Pontes de Miranda, publicou, né? À época, o Tratado de Pontes de Miranda, como se ele tivesse produzido aquilo. Né? Ainda bem que depois a RT refez e eu, inclusive, participei, Marcos Melo, Marcos Zerá, participamos da atualização, deixando bem claro, inclusive com corte, o que é o pensamento de Pontes, que permanece, e aquilo que os atualizadores chamaram a atenção. Mas não para criticar, nem para complementar o pensamento de Pontes de Miranda, é para atualizar as matérias e os assuntos de acordo com o que hoje tem sido tratado, pensado, decidido. Somente nesse sentido, mas não para confrontar a obra do autor. Né? Você imagine meterem a mão na obra de Eça de Queiroz ou de Machado de Assis, aquilo que ele falou estaria em contradição com isso ou com aquilo. Né? Então, é por esta razão que só se pode aplaudir a greve de Hollywood, não só dos diretores e dos... Como é que se chama aqueles que escrevem roteiristas. Roteiristas. Os roteiristas, né? Que foi a greve dos roteiristas e também dos atores. Deixando claro, eu não quero que ninguém mexa como fez agora a Madonna, né? Que publicou um testamento vital, deixando claro, quando ela morrer, que não quer que nenhuma inteligência artificial invente de mexer e de alterar as músicas que ela fez e aqui coloca a imagem dela onde quer que queiram. Né? Como fizeram, como você citava aí, eu não vou entrar nessa confusão, mas pessoalmente eu tenho opinião contrária ao que vocês estavam se referindo aí. Né? Essa não é a forma de se proteger. Não é a forma que o artigo 20 do Código Civil estabelece para os herdeiros, de proteger a imagem. Né? Quem pode... aí é o que, como Madonna disse, vamos colocar na minha boca o que eu não quis dizer, o que eu não quis cantar. Né? Então, por mais boa vontade, desejo, simpatia e vontade de homenagear as pessoas, mas põe na boca e modifica e viola a imagem da pessoa naquilo que é. E a imagem é intocável.
a imagem retrato, não é só a imagem reputação, a imagem retrato é intocável. Não pode ser manipulada, não pode colocar na boca da pessoa o que ela não disse. Tá? Isso é uma questão de indisponibilidade total por quem quer que seja dos direitos da personalidade. E tomara que continue. Esse foi uma das maiores vitórias da humanidade em termos de direito. Foi o surgimento e o desenvolvimento dos direitos da personalidade. Pontes de Miranda chamava isso um dos pináculos do desenvolvimento do direito. E tomara que continue assim. Tá? E que os direitos da personalidade continuem tais como são, intocáveis. É o que é, não é nem o que é inato. Eu já sustentei, mas confesso que é o equívoco. Não é inato, porque não nasce com a pessoa. É aquilo que o próprio sistema jurídico concebe e desenvolve culturalmente com o que é e que integra a personalidade, integra a pessoa humana, o que compõe a imagem, a intimidade, a vida privada. Não é? A imagem pode ser sua dimensão econômica, sim, que é o direito de arena, por exemplo, mas não simplesmente a substituição ou alienação da imagem. Ninguém pode alienar, por mais que queira. Ninguém pode, estou desesperado, e fui produzir uma composição musical, ponha o seu nome aqui. Não pode. Ele não pode fazer isso jamais. Nem que queira, nem que esteja morrendo de necessidade. Aquilo integra a sua personalidade. E é indisponível para ele próprio autor. Tá? É isso, então, pessoal, que eu gostaria não é nem de acrescentar, mas de chamar a atenção para esse ponto, para mim, que é sempre fundamental. Estou batendo muito nessa tecla, na questão da inviolabilidade dos direitos da personalidade diante desse quadro que está se pronunciando um tanto quanto preocupante. Gustavo, terminei. Eu podia só falar um segundinho? Posso? Não, só para esclarecer, talvez não tenha ficado muito claro, professor, mas eu quis dizer exatamente isso. Existe o direito moral do autor, é direito de personalidade, irrenunciável, indisponível, né? A criação é direito. Existe uma distinção entre o direito de autor, a autoria da obra, e os direitos às repercussões patrimoniais. Aí outra coisa, a exploração econômica da obra, que é derivado do direito do autor, que é direito de personalidade. E aí ninguém mexe. E só para complementar, a questão do testamento, a Madonna colocou, né, no testamento que não autorizava a manipulação. Eu conversei, inclusive, até com Maria Rita essa semana sobre isso. A lei já protege o direito de imagem, a voz, a imagem retrato, a vida, não é? A imagem publicitária, a imagem, a memória, a obra, os feitos. Então, eu acho que não precisa assim, nem proibir por testamento, exatamente pela força do direito de personalidade. Então, se eu quiser, eu autorizo por testamento. É possível, eu autorizo que manipule a minha imagem por inteligência artificial e mude tudo que eu fiz, que eu disse, bote minha voz. Aí eu preciso realmente de um documento, não é, que autorize, mas para proibir é tão robusto o direito de personalidade e é tão claro na lei que não haveria essa necessidade, seria uma redundância. Então, eu considero dessa forma, né, como direito de personalidade, tanto o direito de autor, né, o direito moral de autor, que é o primeiro, que é a criação do espírito, como também, né, a vida e todas as experiências exteriorizadas, né, da vida, não apenas, né, mas é aquilo que poderia ser manipulado após a morte, né, pelos herdeiros. Né? E eu fiz a distinção
ali na manipulação do discurso jurídico que busca autorizar uma manipulação posterior à vida, posterior à morte, né, do titular, né, da sua imagem, uma manipulação do discurso que autorizaria, dizendo que se trataria de direitos patrimoniais, né, de exploração econômica da imagem, quando, na verdade, não é direito de personalidade. Era só isso. Obrigada, gente. Gustavo, beijo. Perfeito, amiga. Beijo para você também. Eu acho que tivemos uma tarde muito rica, né? Com a apresentação de Catarina, as intervenções dos colegas e a finalização do professor Paulo. Eu quero parabenizar todos, né? Agradecer a presença e eu acho que temos, então, a partir de agora, né? Vamos refletir sobre tudo isso e já sabemos que o caminho, né? É a gente trabalhar em cima dos direitos da personalidade. Pois bem, se a gente já está chegando mais ou menos no tempo, né, do tempo de nossa reunião, se alguém, né, não quiser mais fazer algum comentário, eu peço ao professor Paulo, então, licença para a gente encerrar, né? Se quiser abrir o microfone, fique à vontade, eu vou aqui desligar a filmagem.